Este programa é um oferecimento Gigante Jogos, boardgames.com.br e Ludo Brasil. Olá galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador. E hoje eu vou trazer para vocês um jogo que está em financiamento coletivo na Catarse. Sim, é mais um Power Game, parece que Power Games são jogos muito populares no Brasil. São jogos rápidos, de regras simples, fáceis e que normalmente dá para até 10 ou mais pessoas. Eu estou falando hoje de Bifrost. Bifrost é um jogo rápido, um set selection com draft de passagem de cartas bem interessante. Vamos dar uma olhada como que ele funciona e logo eu falo para vocês o que eu achei de Bifrost ou Bifrost. No início de cada partida de Bifrost, cada jogador recebe então 5 cartas. Essas cartas poderão ser, vou trazer aqui para vocês verem, poderão ser runas. Cada runa, quando jogada, lhe dará algum poder diferente, como no caso aqui de Hagalas, trará volta à ordem da batalha, ou seja, o sentido horário da partida agora inverte, vai ser sentido ao contrário, ou então uma outra runa como essa aqui, Inguas, bom, não sei como se pronuncia, revele chamados até que um deus seja revelado, ou seja, chamados são cartas. Então eu vou comprar daquele deck até eu achar um desses 5 deuses que tem no baralho, tá? Com o número de jogadores vai mudando a quantidade de deuses, serão sempre 5, mas se forem 3 jogadores, 3 cópias de cada, 4 jogadores, 4 cópias de cada e por aí vai. Ou as cartas poderão ser então deuses, ok, qualquer um daqueles 5 deuses, ou poderão ser ainda artefatos, como aqui esse é o Mjolnir, que traz pilhe um chamado de um guerreiro. Quando jogar essa carta eu poderei então pilhar, ou seja, roubar uma carta aleatória de qualquer um na mesa. Ou ainda poderão ser personagens como vikings. Os vikings também terão algum poder quando jogados. Aqui pilhe um chamado de um guerreiro adjacente. Só um jogador diretamente à minha esquerda, ou à minha direita, eu poderei então pilhar uma carta aleatória. Em seu turno, você vai receber no início do turno uma carta vindo do seu jogador da direita. Ele te trará uma carta e aí você vai escolher uma carta para jogar. Você obrigatoriamente tem que jogar uma carta em seu turno. Então digamos que eu jogue Mjolnir. Eu jogo ele para o centro, eu falo pile uma carta de um jogador qualquer. E eu vou e roubo uma carta de alguém. Digamos que eu tenha roubado uma outra carta de ciclano e seja uma runa que eu quero. Ok? Aí eu vou escolher uma outra carta, tá, da minha mão qualquer, e vou passar essa carta para o meu jogador à minha esquerda. E assim termino o meu turno. Se eu tiver menos do que 5 cartas na mão, eu reponho minha mão para 5 comprando daquele deck lá. Se no final do meu turno eu consiga, né, juntar 5 deuses diferentes na minha mão, ou seja, as 5 cartas que eu tiver na minha mão sejam exatamente uma de cada deus, tá? Então eu assim ganho o jogo, mas eu teria que discretamente baixar, ou seja, bater aquele jogo e deixar o turno acontecer, tá? As pessoas aos poucos vão percebendo que eu já baixei e o último que perceber isso, ou seja, o último que baixar o jogo, independente do que ele tiver na mão, será o perdedor de Bifrost. Bifrost é um jogo que depende bastante da sorte, das compras que você fizer, tá? E das compras que os outros jogadores fizerem ou marcarem. De repente um jogador vai querer te marcar, né, e vai sempre te roubar cartas ou te passar cartas ruins. Se você tiver um cara à sua direita que queira te minar o tempo inteiro, né, isso pode estragar qualquer estratégia que você queira montar. Mas independente disso, independente da estratégia que você fizer, a verdade mesmo é que perde a última pessoa que percebeu que o jogo já acabou, tá? Ou seja, qualquer um pode conseguir o set selection de 5 cartas, ok? Baixar, independente do jogo que eu fiz, eu baixo o meu e eu não serei o último, o dorminhoco, né? Ou seja, o perdedor do jogo. As runas dão bastante dinâmica
a mesa, tá? A mesa fica bem, vai lá, dá cá, porque eu roubo carta, eu inverto a posição, eu posso, de repente, comprar deuses, descartar. Alguém me mandou uma carta ruim, eu jogo uma runa que devolva aquela carta ruim para aquele adversário. Então, o jogo fica muito no vai e vem. E é difícil, tá? Você juntar as 5 cartas. É bem difícil porque você, no início do turno, você tem, obrigatoriamente, você recebeu uma carta de alguém, você tem obrigatoriamente que jogar uma carta e depois passar uma carta para o seu adversário à sua esquerda. Então você, às vezes, pode começar o seu turno com uma mão muito boa e terminar com uma mão muito ruim. Se você conseguiu montar os 5, ótimo, você será o vencedor, mas o perdedor mesmo será só o cara que dormiu no ponto. Ok, galera, este é Bifrost. Vocês viram que as regras são bem simples. Power Games são jogos, normalmente, que você vai apresentar para novos jogadores, pessoas que nunca tiveram muito acesso, além de jogos como Uno ou qualquer outro card game desse tipo, tá? E Bifrost vai agradar essa galera, tá? Vai agradar novos jogadores ou, de repente, algum jogador ocasional, tá? Ele tem regras muito rápidas, muito simples, e tem uma dinâmica na mesa de passagem de cartas bem divertido. Você vai roubar cartas, você vai, de repente, atrapalhar a mão de alguém em um turno. Talvez você não consiga montar o seu set, é bem difícil montar o seu set, mas você tem que ficar atento, né? E, de repente, não ser o último a baixar o seu jogo na mesa, porque se você for o último a baixar, normalmente você pode ganhar uma prenda. Sim, esse jogo ele é baseado em outros jogos populares, em diversas culturas você tem esse tipo de jogo onde você chama de drink games, onde você não está atento o suficiente, você de repente não conseguiu baixar a tempo a sua mão, não percebeu que o jogo já terminou, então você vai ser zoado por todo mundo e terá que pagar uma prenda. Normalmente tem uma versão chamada até, acho que copo d'água, não sei, que na verdade você toma mais um drink, e aí a cada rodada que acontece o jogo vai ficando muito mais divertido e mais complicado. Bem, é um jogo que, do meu ponto de vista, a Catarse é ótima por causa disso, tá? A Catarse, ela consegue trazer ideias, é uma boa ideia, é uma excelente ideia, tá? Tem um sistema fácil de jogo e tal, mas eu acho que o jogo ainda não está totalmente pronto. Quando eu falo isso, é o seguinte: o jogo é divertido, vai agradar? Sim, a um público específico. E talvez fosse um jogo que agradaria a um público um pouco mais amplo, se ele tivesse um pouco mais de estratégia, um pouco menos de sorte aplicada a ele, um pouco mais de quantidade de cartas que possam deixar o jogo mais equilibrado, alguma forma de proteção que eu possa me proteger do ataque de um inimigo que está constantemente tentando minar aquele jogador específico da mesa, tá? Então, eu queria um pouco mais de estratégia no jogo, um pouco mais de estabilidade e talvez agradasse um pouco mais um público um pouco mais exigente em termos de regras e jogabilidade. O outro ponto que eu acho é o seguinte: o tema é um tema muito interessante, porque os Vikings, Bifrost, né, Thor, Odin, isso é ótimo. As runas me parece que foram muito bem trabalhadas em termos de tema. O nome das runas tem a ver, eu não sei a terminologia correta, mas quem estudou isso talvez possa comparar e vai achar alguns nomes com algumas habilidades que têm certa semelhança com as runas, obviamente com o estudo runístico, não sei como se chama isso, tá, galera? Mas o tema em si, Viking, o tema em si, Odin, Thor e tal, poderia ser um pouco mais bem trabalhado nesse jogo. Por exemplo, na minha mão eu tenho de repente Loki e eu tenho Thor na mesma mão. Caramba, imaginar os dois juntos, né? Tentando fazer um set selection. Agora, se eu de repente pudesse ter poderes diferentes, como um deus, o Loki, o deus da mentira, ou da trapaça, se eu descartasse uma carta de Loki, talvez eu tivesse algum efeito um pouco diferente, poder trapacear de alguma forma a regra. Não sei, alguma coisa que talvez trouxesse mais um pouco do feeling de você estar realmente jogando com deuses, né, na sua mão. Mas isso não depende, não estraga o jogo, tá? Eu estou falando em termos de repente conseguir um público mais amplo, né, para atingir o financiamento do coletivo no Catarse. A arte é uma arte bem infanto-juvenil, tá? É uma arte que ela vai agradar a um público mais novo, de repente essa garotada aí, mais de 14, 15, 16, 17, 18 anos, assim, que está começando a jogar, está começando a aprender um pouco do que é, saindo, né, do Uno, saindo de jogos um pouco mais populares, tentando entrar um pouco no jogo um pouco mais, né, estratégico. E vai agradar, a arte vai agradar essa galera, uma arte bem infanto-juvenil.
O jogo está em financiamento coletivo agora na Catarse. Se você curtiu, você entra lá na página, no site, estão aqui. Eu não fiz um gameplay, fiz só um review, mas existem já diversos gameplays aqui na rede, tá? Eu vou botar o link aqui embaixo. Eu tenho um gameplay do Igor Nop, tá muito legal. Ele jogou com 3 pessoas, é bem divertido. Você vê que a partida é dinâmica, dá pra você brincar, tá? E o jogo é rápido. Se você gostou, financie, tá aqui o link. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.